seja Deus. Apocalipse capítulo 22, depois nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, para que nós possamos então estudar, meditar um pouco na palavra de Deus, né? Apocalipse 22, do versículo 17 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. E porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para prosseguirmos, crendo, recebendo a palavra em nossos corações, e nossa alma sendo alimentada, Senhor, com esse maná espiritual, a palavra do dia em que nós vivemos, da hora em que nós estamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe e o Senhor nos deu a palavra nesse dia, a mensagem do entardecer. Que o Senhor estende tuas mãos de graça, Pai, nesta hora e abre o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja de grande valia nesta noite em nossos corações, nossas almas possam ser fortificadas, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, louvado seja Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, a palavra diz assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, nós vivemos em um tempo que o profeta disse que nós estamos vivendo o tempo do evangelismo do entardecer. O evangelismo da noiva hoje não é igual o evangelismo pentecostal que as igrejas pentecostais tiveram. O Brand diz que esse agora é um tempo do evangelismo do entardecer. O evangelismo da noiva é diferente do evangelismo denominacional. Até porque as denominações, elas são ungidas também. São ungidas, veja, elas são ungidas. E o profeta, ele fala, né, que essa unção de Apocalipse capítulo 10, né, versículo 1 ao 7, é a unção em um homem, um profeta, em um homem chamado William Branham. E a unção, aquela unção, ela foi reungida outra vez. Apocalipse capítulo 10, do versículo 8 ao 11, diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos, línguas e nações. Então,
Quando Deus tirou de cena o mensageiro, agora esta unção vem sobre a noiva, que recebe também a mensagem, porque a unção está na mensagem. Quando você ouvir a mensagem, quando você ler a mensagem, a unção, tem unção nesta mensagem. Não é apenas livros, não é revistinha, como alguns dizem, a revistinha. Nós não chamamos de revistinha, chamamos de a mensagem do profeta, porque é algo especial da parte de Deus, que Ele enviou para os filhos predestinados. Esse é o alimento espiritual no seu devido tempo, o alimento para o predestinado, para os escolhidos, nesse dia em que nós estamos vivendo. E graças a Deus por isso, que Deus tem feito por nós, pela sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Nós damos graças ao Senhor, porque Ele não deixou faltar o alimento, Ele tem provido o alimento para a sua noiva, né? Na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, porque há 10 mensagens nesse livro dos selos, né? Deus em simplicidade, né? Ele prega Deus em simplicidade, a brecha, né? Que é entre as 7 eras e os 7 selos. Ele pregou as eras em 1960 e os selos em 1963. Então ele prega a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Daí ele prega o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, no sábado à noite. No domingo de manhã ele pregou perguntas e respostas sobre os selos, e no domingo à noite ele pregou sobre o 7º selo, completando então 10 mensagens sobre os selos. E a revelação dos 7 selos não está somente aqui nesse livro. O profeta continua pregando outras mensagens, que ele também fala sobre os selos, que complementação sobre os selos, porque a revelação, o profeta diz que ela é como fogos de artifício, que solta um rojão, e daquele rojão sai ele dá uma explosão, daquela explosão sai 5 estrelinhas, daquelas estrelinhas, cada uma delas explode mais 5 estrelinhas, e daquelas estrelinhas que explodiu 5, daquela uma explode mais 5, então a revelação é algo que ela expande. Deus não é limitado. Os selos não está limitado apenas a esse livro, embora que o livro engloba de toda a revelação dos selos, mas a revelação dos selos, a revelação da palavra, dos trovões, está praticamente em todas as mensagens do profeta, principalmente das mensagens de 1958, 59 em diante, quando estava operando no Irmão Brana o ofício de mensageiro para a era. Amém? Aí nós devemos compreender, já preguei aqui, já falei várias vezes sobre as mudanças de ofícios de ministério na vida do Irmão Brana, né? Então você vai entender o porquê que em determinado tempo ele começa a dizer certas coisas, né? Até 1957, 58, o Irmão Brana pregava e dizia para as pessoas, né? Fale com um pastor aí para você ser batizado e tal. Mas quando ele pregou as eras em 1960, ele começou a pregar diferente. Ele disse, fuja dos muros de Babilônia. Ele disse, hoje eu entendo porque, não entendendo o porquê, mas hoje eu entendo porque eu sempre estive contra a denominação. Então nós vemos que a pregação do profeta começou a mudar. E aí em 1960 em diante começou a aparecer algumas igrejinhas da mensagem. E então o profeta, quando ele pregava, as almas vinham ao altar, ele dizia, procure uma igreja que tem o Espírito Santo para você se reunir lá e ter companheirismo, né? Ele começou a mostrar diferente, mas por volta de 63, depois da abertura dos selos, o profeta começa a dizer, né, para as pessoas sair das denominações, começa a dizer para as pessoas saírem, essa mudança de ministério. Mas perguntaram para o Irmão Brana na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, na página 450, no parágrafo 233. Fizeram a seguinte pergunta para o Irmão Brana: a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? E o profeta diz, com certeza. É isso que está acontecendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente. É a mensagem da hora, veja, a noiva de Cristo. Com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Essa é a noiva de Cristo. Com certeza ela tem um ministério, grande ministério,
o ministério da hora será tão humilde, né? Ele diz que é um grande ministério, mas seria tão humilde. Por quê? É um grande ministério no sentido de tirar os eleitos de todas as entranhas denominacionais, de todo o sistema denominacional, com o poder de Deus, a revelação da mensagem, tirando os filhos predestinados dos sistemas e trazendo para se congregar na original palavra de Deus. Isso é um grande ministério, diz o profeta, mas seria tão humilde, não seria alardeado, não seria uma coisa que o mundo todo estaria olhando e aplaudindo, dizendo, ó, o ministério, essa aí é a noiva, porque toda denominação está dizendo aí que é a noiva. Se você for na Assembleia, diz que eles é a noiva, vai na Presbiteriana, diz que é a noiva, Batista diz que eles são a noiva, mas há uma noiva pura, verdadeira, vestida da palavra, que está sendo vestida da palavra pelo mensageiro. Assim como Eliezer foi buscar uma noiva para o filho de Abraão, foi buscar Rebeca para Isaac, e quando ele chegou lá, ele levou as vestimentas, ele levou o presente, ele vestiu a noiva, o mensageiro, aquele que foi buscar a noiva para o noivo, ele levou as roupas, deu presente, vestiu ela, e no entardecer, no tempo da tarde, eles se encontraram no campo. Veja, então, Deus também tem enviado um mensageiro nesse tempo, como Eliezer. Ele tinha essa incumbência de preparar uma noiva para o filho prometido. E então ele foi, e ele levou os presentes, e Deus, através do ministério do profeta, manifestou o dom de cura, de maravilhas, de milagres, de ressurreição, de libertação, e tantas coisas. Eram os presentes mostrando que aquele que tinha enviado ele era poderoso, aquele que tinha enviado ele para dizer essas coisas para nós, era ele que dava esses dons. Ele tinha dons, ele tinha essas promessas, e ele levou esse profeta nessa terra, além do rio, nessa cortina, além da cortina do templo, e mostrou para ele aquele lindo lugar. E assim como Eliezer foi chamar a uma noiva para Isaac, encontrou Rebeca, ele também disse, olha, na casa do teu Senhor, na casa de meu Senhor, do teu noivo, ele vai casar contigo, lá na casa dele tem uma tenda, ele tem uma fazenda, ele tem animais, ele tem gado, ele tem ovelhas, ele tem servos, ele tem criados, ele tem tudo, ele tem um lugar preparado para que eu te levar, para encontrar-se e casar com ele. Ele tem um lugar para te colocar. Amém? Amém? E assim também Deus revelou para o profeta, mostrou para ele esse lugar que Deus tem preparado para aqueles que creem e aceitarem esta mensagem. E nós então pregamos, não só para as pessoas terem uma vida melhor, porque há muitas pessoas que se unem a uma igreja para parar de fumar, porque o cigarro está lhe fazendo mal, para parar de beber, porque a cachaça está acabando com a sua vida e a família já está desgostosa, a esposa está a ponto de separar, eles unem a uma igreja só para isso. Mas nós não pregamos o evangelho para isso somente. Essas coisas acompanham o evangelho, acompanham a libertação dos vícios, das coisas imorais, de uma vida pregressa. O evangelho, a palavra de Cristo vem para mudar isso na vida da pessoa, mas nós estamos mostrando que há uma recompensa no outro lado, em uma vida muito melhor do que essa. Amém. Aleluia. E disso Deus deu certeza para nós, mostrando ao profeta mensageiro. Aleluia. Na mensagem de perguntas e respostas sobre o selo, onde estava lendo aqui então, o profeta disse que essa noiva seria composta de pastores, apóstolos, doutores, evangelistas e tudo mais. Nós lemos em Efésios capítulo 5. Agora, é interessante que o nosso tema não é esse, sobre esses dons, né? Quem é o apóstolo, o profeta, o evangelista e tudo mais. Porque não necessariamente esses homens têm que carregar esse título. Fulano é o apóstolo, Beltrano é o apóstolo. Agora, nós sabemos que pastores, evangelistas e mestres, né, que é o doutores que a Bíblia fala aqui, Mombrana fala que um dom de evangelismo, ministério de evangelismo, dom de evangelismo pode se manifestar numa pessoa por um tempo, e aquela pessoa começar a evangelizar pessoas e ganhar almas, e aquilo pode sair e entrar em outra pessoa. Mombrana fala, assim como o dom de profecia, ele pode estar numa irmã num dia e tal, ela profetizar, e depois o resto da vida nunca mais se manifestar nela, manifestar em outra pessoa,
profeta fala. Assim também, Deus pode usar uma pessoa para orar por alguém e a pessoa ser curada e receber um milagre e aquela operação de milagre passar em outra pessoa, não necessariamente que vai ficar uma pessoa, né? Então veja, Deus, Ele é Deus e Ele opera, Ele age, Ele trabalha como Ele quer. 1 Coríntios 12, você pode ler lá e ver isso, dessas manifestações do Espírito, né? Então o profeta diz que a noiva, ela teria um ministério. Agora lembre-se, quando estava aqui no princípio, no último domingo, lembre-se a respeito do que preguei, humildade. Não se esqueçam disso. Vou parar um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembre-se, quando Deus prediz algo grande para acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo ri dela. Esse bando de ignorantes, ele diz. Isso mesmo. Então ele diz assim, a noiva teria um ministério, um grande ministério. E daí eles falam assim, mas se era um grande ministério, por que tem esse pouquinho de gente na igreja? Porque uma alma salva aqui vale mais do que 10 mil mundos. Não é a quantidade, é a qualidade de um povo que crê e obedece o que Deus disse. Na família de Abraão, tinha os irmãos de Abraão, tinha os parentes de Abraão, mas Deus escolheu Abraão. Deus poderia escolher tudo eles e dizer assim, vocês são os meus escolhidos, com vós eu vou começar uma nação. Não, Deus escolheu um. Por quê? Não é que Abraão era melhor do que os outros, Mombrando disse, porque Deus viu que em Abraão tinha um caráter que podia ser moldado segundo a vontade de Deus. Ele viu que Abraão tinha um coração que Deus poderia pegar e trabalhar naquele coração e trazer ele à obediência. Não é porque Abraão era melhor, não, é porque Deus viu o coração de Abraão, que Deus poderia trabalhar naquele coração. E Abraão deu trabalho para Deus, vamos dizer, mas Deus cumpriu na vida de Abraão o que Deus queria cumprir. Amém? Amém. Aleluia. Assim também é no coração do eleito, no coração do predestinado. Deus não escolheu os melhores. Havia pessoa melhor do que você na sua cidade, na sua rua. Havia pessoas melhores, mas Deus quis te escolher para conhecer esta verdade. E não há outra esperança fora de Cristo. Não há esperança fora da palavra. Não há esperança para o rapto fora desta mensagem da hora. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha que glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Desse modo, veja, você tem que vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero assim, mas assim é. Veja, e aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escola, temos seminário, temos nossos irmãos polidos. Ora, centenas de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igreja aqui. Tanto fariseus quanto saduceus, todas as denominações se reúnem como estamos nos tornando, está vendo? Estamos todos em um concílio de igreja, somos importantes aqui, conhecemos essa escritura. O que o sujeitinho ignorante lá no Rio, todo barbudo e um pedaço de pele de ovelha está nos dizendo? Certamente eles não iam dar ouvido a isso. Ele estava falando sobre João Batista, né? Estava lá João Batista, não tinha saído de nenhuma daquelas igrejas, nem do Sinédrio, né? Que era um órgão do fariseu no tribunal, nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos herodianos, nem dos semitas, nem dos essênios. Estava ele lá na beira do rio, barbudo, com um cajado na mão e pregando, arrependei-vos, o machado está posto na raiz da árvore, arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, porque toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada fora. Assim estava pregando João na ribanceira do Rio Jordão. Ele não foi enviado pelos fariseus nem pelos saduceus, mas ele foi enviado por Deus. Mombrando disse que Deus, ele treina uma pessoa por muito tempo para usar por pouco tempo. Treinou João Batista por quase 30 anos e usou ele por 6 meses de ministério apenas. E a Bíblia diz, Jesus disse, que dos nascidos de mulher não há homem maior do que João Batista. Aí você diz, olha, João Batista não operou milagre, não fazia maravilha, mas João Batista teve o privilégio de introduzir o Messias para a humanidade. Esse é um grande ministério, a Bíblia diz.
Então o grande não é a quantidade de milagre, aleijado levantando de cadeira de roda. Esse não é. O maior milagre é ver uma vida de uma pessoa ser consertada. É uma libertação espiritual, uma transformação na vida da pessoa. Porque levantar-se de uma cadeira de roda e as pernas ou a coluna ser curada, um dia a pessoa vai morrer ou pode ficar doente de novo. Mas uma alma que ela é salva, predestinada, rumo à eternidade, que recebe o selo de Deus, esta nunca mais morrerá e não haverá enfermidade no outro lado. Então este é os maiores milagres, né? Ainda nesta mensagem, parágrafo 83 da mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo, o profeta diz assim: Irmão Branham diz: os evangelistas devem continuar no campo. Ele disse: nesta hora, naturalmente, o que querem dizer, certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se ele viesse daqui a 10 anos, mas viva como se fosse nesta mesma hora. Então esse é o conselho do profeta. Não vai enredar-se. É sobre isso que eu estou tentando diverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, não seja estranho, peculiar, não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrependa-se, veja, volte para Deus, continue o seu trabalho de evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a, diz o profeta. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado no meu bolso. Assim somente prossiga, continue como está. Todos entendem agora? Prossiga, simplesmente continue como está. E agora somente não pare, não faça nada, apenas continue exatamente como está. Continue, prossiga servindo ao Senhor. Porque algumas pessoas perguntaram ao irmão Branham, quando o senhor terminar de pregar sobre os selos, quando os trovões forem revelados, então o arrebatamento vai acontecer. Então o irmão Branham estava advertindo para as pessoas prosseguirem, trabalharem, construir e tal, mas viver uma vida como se ele viesse nesse mesmo momento ou amanhã de manhã, né? Então esse é o conselho do profeta para nos trazer equilíbrio nesta hora, né? Então veja, a noiva, ela tem a unção de Apocalipse capítulo 10, no versículo 8 ao 11. Mas os denominacionais, a unção que vem neles é de Mateus 24, 24. Falsos cristos e falsos profetas. Agora o irmão Branham diz que eles não são ungidos pelo espírito do diabo. Eles são ungidos pelo Espírito de Deus, mas, veja, só que a doutrina e a atitude deles é errada. Então eles se tornam falsos. Eles creem, eles têm dom e recebem o Espírito de Deus para operar milagres, maravilhas e tudo mais. Mas eles negam a palavra. O irmão Branham diz, isso faz deles falso. Balaão tinha um dom verdadeiro e profetizou a verdade. Só que Balaão tinha uma doutrina falsa, ensinando as pessoas sobre casamento e divórcio de uma maneira errada. Se você quer ler isso, você leia na mensagem do profeta Resultados da Decisão, como vai falar sobre isso, né? E muitas outras mensagens no livro das Eras também ele fala, né? Então vamos prosseguir aqui. Balaão, ele tinha uma falsa doutrina, ele soube fazer os mesmos sacrifícios que Israel fazia, sete cordeiros, né? Levantou o altar com o sacrifício, 7 cordeiros e tudo mais. Ele fez tudo perfeitamente, fundamentalmente ele fez tudo certo, mas a sua doutrina era falsa. E Deus matou naquele dia 32 mil pessoas, porque ele começou a introduzir casamento errado. Os homens de Israel começaram largando da mulher e casando com moabitas. Então o Branham disse, aquilo trouxe morte, a ira de Deus sobre o arraial de Israel, e morreu naquele dia 32 mil pessoas, né? Vamos prosseguir aqui, né? Na mensagem Perguntas e Respostas número 15, o profeta também vai nos mostrar algo aqui para nos trazer equilíbrio. Parágrafo 130. Eu gostaria de uma pequena conversa com vocês de coração para coração, diz o profeta. E eu creio que o farei de qualquer modo.
Eu tinha uma anotação aqui com minha escritura. Se eu ia falar sobre o assunto, o evangelismo do tempo, o evangelismo do fim dos tempos. O que é o evangelismo do fim dos tempos? Talvez eu guardarei aquilo para outro dia. E o irmão Brana guardou, e nesse dia ele pregou perguntas e respostas, que é intitulada Pergunta e Resposta número 15. Então ele prega a mensagem, o evangelismo do tempo do fim. Então ele diz: e eu gostaria de conversar com vocês do meu coração, simplesmente do fundo do meu coração. Essa mensagem ele pregou em 1962. Essa mensagem aqui, quando o irmão Brana estava numa encruzilhada em seu ministério, ele estava buscando por algo, ele sabia que faltava algo em seu ministério, que era algo grande, e ele não sabia como aquilo ia surgir, como aquilo ia se desenrolar, porque ele tinha pregado sobre as eras, mas ele sabia que ele tinha comissão para revelar os 7 trovões, os 7 selos. E ele não sabia como entrar nisso, ou a hora de Deus trabalhar para entrar nisso. E o irmão Brana estava aflito, porque ele trabalhou tanto tempo pregando, cruzou os Estados Unidos pregando duro, contra as mulheres cortar cabelo, usarem saia rachada, contra a imoralidade, contra os ministros largando de mulher, casando de novo, diáconos casados 2, 3 vezes, as igrejas, uma mundanalidade, imoralidade, e ele pregava duro, e as igrejas, as pessoas estavam cada vez pior. E ele estava naquela situação. Por isso, em 1962, ele pregou a mensagem Parado na Brecha, e ele abre o coração dele, ele fala de muitas coisas disso. Ele fala do que ele estava passando, que ele tinha lutado tanto, e ele estava vendo as igrejas naquela condição, naquela situação, e ele sabia que algo grande estava para vir, e tinha que ter um povo preparado para receber esta mensagem. Ele sabia que algo viria, e tanto é que em 1963 era isso que viria. A cabeça tinha que acoplar ao corpo, o corpo palavra, que tinha sendo restaurado pela mensagem do profeta, e ele estava preocupado. Veja, e então, quando foi em 1963, então, ele subiu na montanha, e lá Deus, então, deu a comissão para ele, disse: desça a Jeffersonville, e lá será aberto os 7 selos. Então, o irmão Brana estava preocupado, porque agora, quando Deus o chamou, e enviou ele para pregar, e disse para ele: faça a obra de um evangelista, não sendo evangelista. O irmão Brana trabalhou como evangelista, ele andou, ele viajou pelos 5 continentes, veja, e o irmão Brana foi na África, foi na Índia, o irmão Brana foi na Europa, o irmão Brana cruzou a América por todo lado, só não veio na América do Sul. Mas veja, e o irmão Brana estava preocupado, porque aquele avivamento estava acabando, aquelas reuniões de multidões, estava acabando para as pessoas ouvir, e ele sabia que precisava de algo mais sólido para dar para as pessoas, precisava de algo, e ele estava preocupado. Então, na sua preocupação, ele estava clamando, buscando a Deus, buscando de Deus, veja, e Deus então no tempo certo foi colocando as coisas em ordem, tudo em seu devido lugar, né? Então, no Brana ele diz assim: e eu fico entre opiniões, e eu não sei exatamente para onde virar, e eu quero vossa oração. O Brana estava rogando a oração da igreja, e essas pequenas influências aqui, nessas coisas, estava apenas esperando a oportunidade para falar com vocês em poucos minutos. Algo mais que quero lhes dizer, bem, eu compreendo que estamos bem perto de algo. O Brana sabia, tinha algo, ele sempre fala, todas essas mensagens que você lê em 1962, 61, 62, ele fala que nós estamos perto de algo. Se você ler a mensagem, Senhores, é este o tempo, você deve ler esta mensagem para você entender os selos. Você vai ver o irmão Brana falar ali que falta algo. Ele teve visões, ele conta o sonho de Júnior Jacques, dos outros irmãos que sonharam, da visão que ele teve e tudo mais. E ele faltava algo estava para vir. O que era esse algo? E eu compreendo que estamos bem perto de algo. Agora, não interprete mal, diz o irmão Brana. Não faça isso. Um homem chegou para mim outro dia e me fez sentir bastante ruim. E eu pensei, certamente não tenho sido frouxo no ensinamento. Ele disse: irmão Brana, em cerca de tantos dias eu terei que ser operado, nos próximos 15 ou 20 dias. E disse: você acha que Jesus estará aqui
e eu não precisarei nem mesmo de fazer aquela operação, irmão Branham? Vem, vê você interpreta mal isto que o irmão Branham dizia. Diz, nem vou fazer essa operação, Jesus vai voltar logo mesmo e eu vou ser curado, isso aqui, meu corpo vai ser transformado. O irmão Branham disse que ele se sentiu mal, de tanto que ele tinha ensinado, as pessoas interpretavam mal o que ele dizia. Ele diz, não faça, não faça isso. Talvez Jesus não venha por outros 5.000 anos, eu não sei, ele pode estar aqui mesmo nesta noite. Ele pode vir amanhã, eu não sei quando ele virá, ninguém mais sabe, francamente, nem ele mesmo sabe. Quem sabe? Deus. Mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Jesus é o corpo físico que Deus habitou. Mas o dia da vinda está guardado na mente, na parte de trás da mente de Deus, o irmão diz, aonde ninguém tem acesso de saber esse dia do grande arrebatamento. Nós podemos ver que está perto, está próximo, sim, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Então ele diz, isso é o que ele disse, ninguém sabe. Mas você sabia que Paulo esperava por sua vinda todos os dias? Paulo estava sempre esperando. Os irmãos da igreja primitiva estavam sempre, já está perto e estavam perto. Todos eles estavam esperando. João, na ilha de Patmos, pensou que ele viveria para vê-lo. Irineu pensou que era em seus dias. Todo o restante deles, Policarpo, São Martinho, através da era, Lutero, com certeza é agora. Wesley disse, é esse o tempo. E Charles Finney, John Knox, Calvino, Spurgeon, cada um deles disse, é esse o tempo. Billy Sunday, assim, esses dias aqui, todos. Esse é o tempo, eles diziam. Todos estavam esperando, porque eles viviam como se Cristo viesse já arrebatar já. E deve viver assim nessa expectativa mesmo. Mas aquele dia e hora, Deus é quem sabe. E estamos esperando por isso, diz o profeta. Não sabemos quando será a hora. Creio que é esse o tempo. E eu quero segurar a tocha, acendê-la. A tocha, que é a tocha olímpica, né? E acendê-la. Ou a tocha que os antigos moravam em caverna, não tinha lanterna de pilha, né? Para andar assim, que agora não é mais nem pilha, né? É uma pilha interna. Antigamente era o farolete com umas pilhonas grandes assim, né? Lembro que meu pai tinha um daqueles de metal e ele clareava longe, muito longe, né? E aquelas pilhonas de rádio. Veja, eles usavam uma tocha, colocavam um material lá, um óleo, alguma coisa, e para eles alumiar no caminho, alumiar à noite quando ia andar. Vamos dizer, eu quero acender a tocha. Ouça, compreenda isso corretamente. Eu quero viver cada momento da minha vida como se eu estivesse esperando por Ele no próximo minuto. Amém. Porém, eu quero trabalhar como se Ele viesse daqui a 10.000 anos. O Brano usa aqui uma expressão até muito grande, né? 10.000 anos. Trabalhar como se Ele viesse daqui a 10.000 anos. Trabalhar tanto como no evangelismo, como na vida natural também. Veja, então ele diz, eu ainda quero semear as sementes, fazer colheita. Eu quero pregar o evangelho, trabalhar como sempre fiz, seguindo desta forma, com seus olhos, com meus olhos levantados, observando, ceifando, né? Ceifando é observando ele aparecer. Ajuntando as folhas, o trigo, e então no ano seguinte eu semearei a minha plantação outra vez. Senhor, pensei que tu estarias aqui no ano passado, mas se não, tu poderás vir neste ano. E então eu cuidarei da minha plantação para criar meus filhos. Se tu tardares, eles terão algo para comer. Se não, estarei esperando por ti. Amém. Aí está você, vem, apenas siga em frente normalmente. Se eu soubesse que ele viria amanhã, nesta noite eu estaria pregando a mesma mensagem que eu estou pregando agora. Se eu soubesse que ele viria de manhã, eu não sairia e venderia meu carro. Eu não faria isto, aquilo ou aquilo outro. Eu apenas seguraria em frente, eu apenas seguiria em frente da forma que normalmente sigo, porque em cada momento estou esperando por sua vinda. Porque ele pode vir somente para você. A sua hora pode ser nesta noite. Como é que ele vem só para você? Ué, ele tem a senha de cada um. Ele pode me levar no infarto. Eu não garanto que eu vou estar amanhã de manhã vivo. Você pode ser recolhido. Ele pode vir só para você.
Então ele diz, talvez a minha hora seja nesta noite, eu não sei, mas em um desses dias será a nossa hora. Aleluia. Parágrafo 136, a mensagem, perguntas e respostas, número 15. E que diferença isso faz se eu estiver vivendo aqui ou se eu estiver longe, sepultado? Então, se eu morrer e eu estiver em Cristo, esperando pela vinda dele, com certeza eu vou estar no arrebatamento, porque 1 Tessalonicenses diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Mas se eu estiver vivo, eu tenho que estar esperando por ele, para mim ser transformado também em um abrir e fechar de olhos. Pois se eu já paguei o preço da morte, eu estarei ali antes que qualquer homem que está vivo, né? Aqueles que morreram vai ressuscitar primeiro, né? E eu digo isto, 2 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois a trombeta de Deus soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e o privilégio daqueles que estão mortos virá primeiro. E assim que sabermos que esta que está à mão vem, e então nós que estivermos vivos e permanecermos e seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, e seremos arrebatados com ele para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Então, tanto no evangelismo quanto na vida natural, o profeta diz, nós continuamos trabalhando, semeando a semente do evangelho, entregando um folheto para alguém, um convite, falando da palavra, mas o profeta diz que aquele avivamento de multidões acabou. Ele não funciona mais para a noiva. A noiva agora, nós pregamos para todos, mas só os predestinados vai dar atenção a isso. Porque todos vão dizer assim, isso é fanatismo, não precisa ser desse jeito para ir para o céu. Não precisa tudo isso, eles falam. Né? E porque eles querem, como Paulo profetizou, que eles teriam comichão nos ouvidos e amontoariam doutores para si, conforme as suas concupiscências, e ensinariam as pessoas conforme as concupiscências deles. O que é concupiscência? Pecado. São pessoas que estão em pecado e elas ensinam as pessoas a viverem do jeito delas, em pecado, em erro, no erro. Eles não ensinam a santidade. Se nós abrisse a porta e afrouxasse a doutrina, enchia de gente aqui. Enchia de gente. Se nós dessemos apoio às coisas erradas, enchia. Mas nós não estamos preocupados com isso, com multidões. Nós não estamos preocupados como o mundo religioso, neopentecostal hoje, pensa em multidões por causa do dinheiro. Quanto mais pessoas, mais grana. Essa não é nossa meta. Nossa meta, todo verdadeiro pastor desta mensagem, ele não deve pensar no dinheiro primeiro. Dinheiro é uma consequência. Se você trabalha, você vai ganhar. Agora, nós não vamos pensar assim, eu tenho que ganhar dinheiro para mim trabalhar. Não, o mundo nacional pensa isso. Nós temos que ganhar dinheiro para nós trabalhar. Então, como eu disse, que eles gastam muito mais tempo nas ofertas e nas coisas do que na chamada de altar e no chamar as almas ao arrependimento e pregar o reino dos céus. Veja, prosseguindo um pouco mais aqui. Na mensagem no livro das Eras, na página 329 do livro das Eras, o profeta ele diz assim o seguinte aqui para nós. Eu creio que até eu li isso aqui domingo passado. Que eu li isso aqui, que a noiva, que o Espírito, o profeta e a noiva falam a mesma coisa, Página 329, ele diz assim: ele ainda está clamando. Ele clama como? O Espírito Santo clama, ele clama através de seus filhos. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo seu Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta.
E aqueles que ouvirem serão abençoados, se tornarão parte dessa noiva do último dia que é mencionada em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, aonde nós lemos. E o Espírito e a esposa dizem: vem ouvir o Evangelho, vem ouvir a mensagem, vem no culto ouvir a palavra, vem ouvir sobre o batismo. A noiva está falando a mesma coisa, porque foi o Espírito que falou em Pedro que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E a noiva fala a mesma coisa: venha batizar no nome de Jesus Cristo. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão, palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça o profeta de Deus, autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. Por isso eu disse que Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7, era Deus, o Espírito de Deus, o Filho do homem ungindo um homem. Mas Apocalipse 10, do versículo 8 ao 11, é aquela mesma unção. Reprofetizar outra vez, estaria na noiva, ela estaria reprofetizando a palavra, porque ela comeu o livro aberto, e agora ela reprofetiza o que comeu. Amém? Amém. Aleluia. Por isso o coração está cheio da palavra, da mensagem. E Jesus diz que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa, e o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estarão dizendo agora: sai do meio dela agora, apaitai-vos. Apocalipse 18:4. Sair das denominações. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, não incorra nas suas pragas. O clamor foi pronunciado, o clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última hora. Amém. Essa é a última hora, disse o profeta. Então, o profeta diz que a coisa mais difícil é um mortal fazer com que um mortal creia em outro mortal. Esse que é o negócio. É um mortal fazer com que um mortal creia em outro mortal. Agora, para crer nessa mensagem tem que crer no Numbrana. Se não crer no Numbrana, a pessoa começa a citar o que o Numbrana disse, e você vai ver que a pessoa começa a contradizer o profeta em pouco tempo. Começa a contradizer. Ele falou, mas ou não cita algo que o profeta disse, até sabe, mas não cita. Então, quando o anjo apareceu o profeta na caverna, dando a comissão em 1946, ele disse: se fizerem com que as pessoas creiam em ti. Ué, não era para crer em Jesus? Sim, porque era para crer que ele era verdadeiro, que ele era enviado de Deus, que ele estava apontando Jesus Cristo nesta última hora. Então, o homem é um agente de Deus. Deus não trabalha com o vento. O vento poderia pregar o evangelho, poderia usar o vento, ele poderia usar as nuvens, o sol, até os anjos desejaram pregar o evangelho, mas Deus confiou o evangelho a homens salvos pela graça, para pregarem a outros, para que sejam salvos pela graça. Amém. Ele confiou o evangelho para mortais, pessoas que são mortais, que são criaturas do tempo, mas agora redimidos pelo sangue de Cristo, que estavam na redenção, no plano da predestinação, e foram redimidos, e agora passaram a ser criaturas da eternidade. Aleluia, mostrando o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, mostrando o plano da redenção, que você é um redimido, que não é o seu passado que conta para Deus, mas é quando você se arrependeu e aceitou a palavra em sua vida, quando você deu um passo para Cristo, quando você tomou uma posição de renunciar ao passado e agora viver para Ele. Amém. Aleluia, é isso que Deus quer ver. Ele está olhando, ver você tomar posição pela palavra. Mas você pensa, já que eu aceitei ele, então ele vai me carregar no colo. Aí que você se engana, lembrando assim, que todo filho que vem a Deus deve ser testado e provado no fogo. Amém! Ele é provado para ver se volta atrás ou não volta. Ele é testado. Os amigos vai convidá-lo para fazer coisas que ele fazia outrora, para ver, ele vai ser testado. Agora, Jesus disse também que Satanás pediu para cirandar Pedro na peneira como um ciranda trigo. E Jesus disse: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E nós também devemos clamar a Deus: Senhor, nunca deixe a minha fé desfalecer. Ainda que eu seja tentado e provado,
eu confiarei em ti. Amém. Nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que olhar para Cristo, para a sua palavra. Porque se nós olhar para fulano caiu, Beltrano caiu, fulano não conseguiu, nós temos que olhar para Jesus. Amém. E além disso, nós ainda pedimos para Ele, nós clamamos, e algo estão precisando. E se Ele não socorrer naquele momento que nós queremos, nós ainda devemos dizer assim: nós sabemos, eu sei em quem eu tenho crido. Assim Paulo disse também: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para me guardar. Aleluia. E aqueles jovens hebreus lá em Babilônia, eles podiam dizer a mesma coisa para o rei: saiba, ó rei, Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha, mas se Ele não nos livrar de cair na fornalha, saiba que ainda nós continuamos confiando nele. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja, o profeta, o profeta, ele fala para nós sobre primeira cavalgada, segunda cavalgada, que a primeira cavalgada era um homem ungido, Deus trabalhando através de um homem, cavalgando. E a segunda cavalgada é um povo ungido, o Espírito que estava no profeta agora cavalgando em sua noiva. Eu cavalgarei esse caminho uma vez mais. É Ele, Cristo, cavalgando através de você. Amém. Através da sua noiva. Na mensagem dos ungidos do último dia, parágrafo 260, ele diz: você pode separar isto, separar entre uma umbrana e Deus, porque ele falava, era Deus falando em sua boca. E alguém poderia dizer assim: olha, ele é Deus, ele é Jesus, porque ele está falando isso. Não. Pode você separar isso entre Deus e o mortal que Deus está usando? Ele diz. Você tem que separar isso, saber separar isso. Ele diz: não fui eu, foi a manifestação do Filho do Homem. Veja, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, ele vai falar aqui sobre os dons espirituais, a operação dos dons espirituais. Todos os dons ali, de dons espirituais e manifestações do Espírito. Mas para nós resumir aqui por causa do tempo, no livro das Eras, na página 117 do livro das Eras, o profeta fala sobre a noiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem a mesma demonstração para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, disse o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. Vamos dizer, nem todos vai ouvir. Nem todos, vamos dizer, é impossível. É absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. Por quê? Não é porque todo mundo conseguiu ouvir? Não. É porque esse ouvir que Deus está falando não é esse ouvir com esse buraco de ouvido que tem dentro da orelha do ser humano, Porque a orelha é apenas uma proteção para o ouvido, Como a sobrancelha é uma proteção para os olhos. Se a água cai aqui, ela se desvia por cima, para um lado, para o outro. A pestana dos olhos também, aquele cabelinho é para proteger. Quando você vem um cisco, você dá aquela fechadinha, ele livra e tudo mais. Então Deus sabe como Ele fez tudo. Mas Ele não está falando desse ouvido natural. Ouvir espiritualmente. Entender o que Deus está dizendo em cada era. 1 Coríntios 2, versículo 6. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então é uma sabedoria dada por Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Veja, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, precisa de revelação para ouvir a voz de Deus. Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de profecia e o Espírito de revelação estaria sobre a noiva, o Espírito que estava sobre o profeta. Quando nós cantamos aquele hino, né, que a noiva está recebendo o grande Espírito do mensageiro, não é o Espírito de William Branham, é o Espírito de Deus, porque o mensageiro é Cristo. E Cristo estava em quem? Cristo estava operando através de um homem. Cristo operando através do profeta mensageiro. Então nós estamos recebendo o Espírito de Cristo que estava nesse profeta mensageiro. No mensageiro terreno, o mensageiro celeste é Cristo e o mensageiro terreno era o profeta William Branham. Então ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Veja, porque lhes parece loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Né? Você pode ler quando você chegar em casa. Né? Está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16. Então Paulo está dizendo, né, que nós temos a mente de Cristo. Né? Na mensagem Escolhendo uma Noiva também, o profeta mensageiro fala sobre que a noiva, ela tinha que ter o mesmo caráter do noivo, porque ele não iria se casar com um caráter diferente, teria que ser formado do mesmo caráter. Por isso Abraão disse para o seu servo: vai buscar uma noiva para o meu filho, mas não vai aí buscar as filhas dos cananeus nas cananeias. Por quê? Porque Abraão sabia que aquele era um povo idólatra, aquilo estava enraizado neles, no sangue deles, no espírito daquelas mulheres, a idolatria. Ele disse: não vai no meio da minha parentela. Então ele foi buscar essa noiva na casa de Labão, nos parentes de Abraão, porque esses parentes de Abraão já sabia que existia um único Deus. Por isso o profeta prega nesse tempo do fim que não deve ter casamentos mistos. Não se deve casar com uma fé estranha. Por quê? Porque haverá um choque. Eu considero um milagre. Nós falamos milagre, levantar de cadeira de roda e tudo mais, pessoas ser curadas e grandes coisas. É um milagre. Eu considero um milagre, um grande milagre, é duas pessoas se conhecerem no mundo sem conhecer o Evangelho e casarem, e depois um dia eles ouviram o Evangelho e os dois crerem nessa mensagem e viverem na palavra. Amém. Deus unir dois eleitos quando estavam lá fora, fazendo as vontades da carne, vivendo no mundo do pecado, nas coisas do mundo, e Deus fazer duas sementes eleitas se encontrar e depois os dois aceitar a mensagem. E isso é um milagre. Amém. Isso é um milagre. É um grande milagre. Então, às vezes nós queremos ver um milagre que nós pensamos que vai causar emoção. Isso é milagre. Coisas que às vezes pode passar despercebido para nós, mas nós temos que atentar para essas coisas que Deus faz. Aleluia. Então veja, a noiva teria que ter o mesmo caráter do noivo, formada do mesmo caráter. Por isso a palavra tem vindo para nós, algo que tem vindo direto de Deus, da mente de Deus, através de um profeta, para nos preparar com uma fé especial, a fé de Jesus Cristo. Para que quando Ele vem, isso vai se encaixar perfeitamente, encaixa no meu e no seu coração a palavra. Ele vai arrebatar aquilo que é parte dele. Aleluia. O irmão Branham disse, é como aquele imã, eletroimã. Ele estava visitando uma fábrica e no final do expediente, então o superintendente daquela fábrica
pegou um grande guindaste lá, com um imã muito grande pendurado nele, e aquele imã começou a passar por cima da seção na fábrica assim, e todas as aparas de ferro, de lata, de coisa que era cortada lá, toda a limalha de ferro caiu no chão, aquele imã puxava tudo. Não precisava de uma pessoa ir varrendo com a vassoura, aquele imã foi puxando tudo. E o irmão Branham observou e viu que algumas aparas não eram magnetizadas. E o irmão Branham diz assim, por que isso acontece? Ele diz assim, porque ela não é do mesmo material para ser magnetizada pelo imã. E assim, quando Cristo ele vem nas nuvens para arrebatar seus escolhidos, vai magnetizar todos aqueles que também aqui estão magnetizados pela palavra, pelo seu Espírito Santo. Eles serão levantados nos ares para encontrar com o Senhor. Amém? Não está você contente por você conhecer isso, a palavra? Por você ser predestinado para esse plano de Deus? Estar magnetizado pelo Espírito Santo? Para um dia desse ser tirado dessa terra, arrebatado, magnetizado pelo imã de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então a terceira puxada, ela está dividida em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a abertura da palavra, né? A abertura da palavra, o ensinamento da palavra. A segunda etapa é a cura, a revelação dos corações. E a terceira etapa da abertura da palavra é a pregação aos eternamente perdidos. Nunca pare de pregar. Continue pregando, testifique de Cristo. Mesmo que essa pessoa talvez nunca vai, mas nós temos que continuar pregando, porque todos têm que saber sobre a palavra. Porque, o irmão Branham diz que a noiva teria esse ministério, ela pregaria para os eternamente perdidos. Porque Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Como eleito não tem estrela na testa, então nós temos que pregar para todos. Mas todos aqueles que foram predestinados, como nós lemos aqui o profeta dizer, eles vão aceitar esta mensagem. Não é a condição da vida da pessoa nós olhar e dizer assim, esse aqui não tem condições de aceitar. É Deus quem faz a obra. Quanto maior o problema, maior é o poder de Deus para a libertação. Maior é a glória de Deus quando Ele transforma uma vida. Jesus na casa de Simão naquele dia, e aquela mulher pecadora veio e estava lavando os seus pés, e Simão e os outros amigos falaram assim, olha, se ele fosse profeta mesmo, ele sabia que classe de mulher está lavando os pés dele. E Jesus, como ele sendo profeta, ele conhecia os segredos dos pensamentos do coração, e ele virou assim e disse, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. E ele disse, fala, mestre. Olha, eu cheguei aqui na tua casa, tu não mandou lavar os meus pés, tu não mandou lavar meus pés, tu não mandou ungir-me com incenso, tu não me deste, não me recebeu na porta com ósculo santo, e agora está querendo condenar essa pecadora que veio e está chorando, lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando meus pés com o seu cabelo. E daí Jesus fez uma parábola para ele. Qual da pessoa que era mais grato quando fosse perdoado? Era o que tinha mais pecado ou menos pecado? Eles disseram, eu tenho que aquele que é mais perdoado. Ele disse, então, assim é esta mulher também. Assim era eu e assim era você. Nós tínhamos muito pecado, nós tínhamos muito erro, muita falha, muita coisa ruim na nossa vida. Mas Deus tem nos perdoado. Ele olhou para nós com misericórdia e com graça. E assim, por isso nós somos gratos a Ele, servimos a Deus em Sua palavra. Nós o adoramos, renunciamos o mundo, por isso viemos em Sua casa para adorá-lo. Porque esse é um dever de um cristão, é um compromisso do eleito para com o seu Deus, com o seu Salvador. Adorá-lo, ouvir a Sua palavra, bendizer ao santo nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Tinha mais algo na mensagem, a visão de Patmos, que o profeta fala aqui, né? O profeta fala que esta palavra nunca falhou na boca de seus escolhidos. Ele diz, encha a sua boca dessa palavra e fala ela. Fala a palavra. Fala que Cristo é um Salvador, que Ele é o libertador, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele tem o poder, que essa palavra é para a vida, para trazer vida aos filhos, aos escolhidos, os predestinados. Ela nunca vai falhar. Você pode pregar para uma pessoa, você está plantando uma semente. O tempo de nascer a semente é Deus que vai fazer. Ele que vai regar, jogar a água, fazer o sol brilhar naquele coração para que aquela semente nasça.
mas faça a sua parte, plante. Ele diz, continue pregando, fale para as pessoas. Deus é que se encarrega do resto. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos cantar um corinho? Glória a Deus. Corinho não, vamos cantar um pedaço do hino aqui, né? Louvado seja Deus. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil esse caminho, mas suas mãos tão poderosas até aqui me têm suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, desistir tenho querido, mas ainda estou aqui. Prossiga um pouco mais, irmão. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti. Aleluia, confia no Senhor. Prossiga um pouco mais. Diga a Deus, eu ainda estou aqui, eu ainda preciso da bênção. Sei que Tu acabarás Tua obra em mim, mas ainda estou aqui, não é porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Tua graça, nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Com seus olhos fechados nesta hora, se você quer levantar sua mão para Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti na minha vida, Senhor, eu sou necessitado, eu ainda estou aqui, mas eu preciso de uma bênção, de uma vitória. Não quer você nesta noite clamar a Ele? Você levantar sua voz, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha vergonha de clamar, clame a Ele, faça seus ouvidos ouvir sua voz, diga, Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito de Ti, libera esse algo que está em seu coração, clame a Ele nesta hora, suplique ao Senhor, peça a Ele, clame de todo o seu coração, de toda a sua alma, diga, Senhor, eu ainda estou aqui, eu sou necessitado, eu preciso de Ti, Senhor, olha para minha mão levantada, segura em minha mão na batalha, Senhor, me sustenta nesta hora, meu Pai eterno. Louvado seja Deus, clame ao Senhor. Você está esperando um avivamento, esse avivamento vai ser dentro da sua alma, é o avivamento da noiva, é o avivamento da palavra no coração do eleito, a palavra trazendo libertação, a palavra trazendo regozijo, fazendo você reconhecer que Deus te amou tanto e te escolheu desde antes da fundação do mundo,
te predestinou para esta hora, te escolheu, te redimiu, te deu uma família, te deu uma esposa. Deus te escolheu antes da fundação do mundo e viu todas as coisas. Ele contempla os teus passos. Clame a Ele, clame ao Senhor. Diga: Deus, me ajuda. Sem ti eu não posso vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está o teu povo, Senhor, que crê nesta mensagem. Nós não reclamamos que nós somos nada. Sem ti nada nós podemos fazer, Pai. Mas Cristo em nossa vida, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nos dê graça na batalha nesta hora, Pai. Nos fortalece, Senhor. Revista-nos de toda a armadura de Deus. Enche-nos mais do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Nos dê graça, Senhor, nesta hora. Revela mais da palavra em nosso coração. Oh Deus de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a olhar somente para Ti, Senhor, para a cruz do Calvário, olhando, crendo nesta mensagem, confiando, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor nos ajudará, porque nós somos escolhidos, predestinados de Deus. Nós estávamos, Senhor, em Teus pensamentos e viemos nesse tempo à existência e a palavra se manifestou a nós e nós recebemos, Senhor, em nosso coração, ó Pai. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pai de família. Ajuda cada jovem, Senhor, cada criança. Esteja revestida do poder de Deus, debaixo do manto de misericórdia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Revista o teu povo, Senhor, desse poder do alto, meu Pai, dessa unção do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá-nos essa libertação total, Senhor. Dá-nos, Senhor, meu Deus, um regozijo em nossa alma, de saber que somos eleitos, predestinados. Nesse mundo temos aflições, mas saberemos que tudo isso acabará. Logo passará esse mundo e nós encontraremos, Senhor, para estar sempre com o Senhor. Iremos para a boda do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Crendo, Senhor, na palavra, confiando, meu Pai eterno. O Senhor é que cura toda a enfermidade. Oramos pelo Monésio nesta hora. Estende Tuas mãos de misericórdia e poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa nosso irmão, Pai. Dá-lhe saúde e graça nesta hora, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós suplicamos a Tua bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada alma predestinada, Senhor, possa vir a este aprisco. Não importa onde eles estão nesta hora, ó Deus, no mundo do pecado, no lamaçal do pecado, seja preso pelas coisas do mundo, mas o Senhor tem poder para libertar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Unge a Tua noiva, Pai, com esse espírito de revelação, com a unção do Espírito para chamar os escolhidos, para falar a palavra aos corações sedentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe hoje até que Ele venha, até quarta-feira, culto e oração. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Guarde a bênção no teu coração e Deus te ajudará no decorrer da semana.